Ah, bom dia a todas e todos. Eu sou Luciana Napoleone, sou bibliotecária do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo e sou conselheira da atual gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, 8ª Região em São Paulo. Vai caber a minha honra de fazer a mediação dessa 7ª sessão do ciclo de palestras, As Marcas de Proveniência e a Cultura Material, que são uma realização do Grupo de Pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico e Documental, do Departamento de Biblioteconomia da Unirio, de Oliveira Lima Library, de Catholic University of America, e a Biblioteca de Manguinhos da Fiocruz. Então, hoje, na sessão de hoje, nós teremos 2 palestras com colegas que atuam na Fundação Biblioteca Nacional e vão trazer as suas experiências, as suas reflexões no seu trabalho. O primeiro trabalho é o Marcas, vai ser apresentado pela Rosângela Rocha von Held e pela Silvia Fernandes Pereira. A Rosângela Rocha von Held é bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela Unirio em 1994 e especialista em Gestão Estratégica e Qualidade pela Universidade Cândido Mendes em 2004. Ela chefia o Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras, o PLANOR, da Fundação Biblioteca Nacional de 2005 até o momento. Atua nas áreas de identificação, análise e descrição bibliográfica de livros raros. Desenvolve pesquisa sobre as temáticas História do Livro, História das Bibliotecas, Livros Raros, Ex-Libris, Políticas de Gestão e de Acervos Raros e Especiais. E a Silvia Fernandes Pereira é bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em 2009, bacharel em Administração pela Universidade Estácio de Sá, em 1989, especialista em Educação Tecnológica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Foucault da Fonseca, Cefet, Rio de Janeiro, em 2016, especialista em Ensino de Sociologia no Ensino Médio pela Universidade Federal de São João del Rei, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é chefe substituta do Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras, o PLANOR, da Biblioteca Nacional desde 2015 e atua nas áreas de identificação, análise e descrição bibliográfica de livros raros, desenvolve pesquisas sobre as temáticas História do Livro, História das Bibliotecas, Patrimônio Bibliográfico, Livros Raros, Bibliografia Material e Políticas de Gestão de Acervos Raros e Especiais. Então, as 2 colegas, a Rosângela e a Silvia, vão apresentar o trabalho Marcas de Proveniência Bibliográfica no Catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional, o CPBN. Rosângela e Silvia, a palavra está com vocês. É um prazer estar aqui e receber vocês. Um bom dia, boa palestra. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de ressaltar a importância desse evento que traz a vivência e experiência de diversos profissionais e estudantes. Eventos que ratificam a importância da bibliografia material na identificação e construção da identidade de acervos. Parabenizar os organizadores incansáveis, que sempre nos apoiaram durante toda a trajetória. As instituições e profissionais do CPBN que se empenharam em fazer parte desse catálogo coletivo, que sem eles hoje nós não estaríamos aqui apresentando esse trabalho. A minha companheira de trabalho e de jornada, Silvia Fernandes Pereira, que sempre acolhe os projetos e incentiva na implementação de todas as ações que venham beneficiar a trajetória do PLANOR dentro da Biblioteca Nacional. Dizer também que eu estou muito feliz de compartilhar essa sessão com as nossas queridas Jandira, a Natália, a Thaís, que
que vão falar sobre o acervo da Biblioteca Nacional. Então é isso. Eu vou dar início logo à nossa apresentação para que a gente não tome muito tempo. O tempo é curto e o assunto é bastante extenso. E dizer que as pessoas não tenham medo de fazer qualquer tipo de pergunta, que às vezes sua pergunta pode, para você, parecer boba, mas é a dúvida de muita gente. Então, podem fazer perguntas à vontade, que estaremos aqui para responder. Então, eu vou desligar minha câmera para que eu fique mais à vontade também para poder fazer as leituras e os comentários, tá bom? Tentando passar aqui, gente, e não estou conseguindo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, sim, tá. Entendi. Vamos lá. Nós falaremos sobre as marcas de proveniência bibliográfica no Catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional, comumente chamado CPBN, né? Eu sou Rosângela von Helde e a minha substituta, Silvia Fernandes Pereira, que vai falar na sequência dessa minha apresentação. O Catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional é um catálogo coletivo da Biblioteca Nacional, gerenciado desde 1994 pelo Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras, PLANOR, que reúne e disponibiliza registros bibliográficos de acervos raros do país. Atualmente, conta com 34.454 registros de 237 instituições de todas as regiões brasileiras. O CPBN está inserido atualmente na rede Memória Virtual da BN Digital, espaço onde foi criado um novo formato de entrada e recuperação de dados que, além dos registros bibliográficos, faculta a inclusão dos objetos digitais. Então, ou seja, as instituições que já tinham seus registros inseridos no catálogo poderão colocar os objetos digitais desses registros, né, em todo ou em parte. Foram migrados os dados da base antiga, que era em Ortodox e Mark 21, que com o passar do tempo se tornou insuficiente para abrigar a quantidade de acervo que era inserido na base do CPBN. Nessa situação, foi necessário que a Biblioteca Nacional, através da BN Digital, conseguisse criar um novo formato de entrada de dados. Então, optou-se pelo software DSpace e o formato Dublin Core, que é compatível com o Mark 21, inclusive para migração de dados. A equipe do Planor está atualizando algumas informações e preparando, junto com a equipe da BN Digital, um manual de acesso e inclusão de dados para as instituições cadastradas e as que venham a integrar o catálogo. A consulta ao CPBN é realizada através do link, né, http://cpbn.bn.gov.br/planor. E a interface amigável que vocês vão encontrar ao acessar esse link é o catálogo nesse formato, que é diferente do que nós tínhamos antigamente. Mas ainda é acessível o catálogo anterior, né, em formato anterior, mas ele já não tem mais as inclusões de dados porque não conseguiu suportar mais entradas de dados, né? Nós conseguimos gerar um quantitativo muito grande de informações. O
CPBN reúne registros bibliográficos do século XV ao XVIII, sendo obras estrangeiras, né, até 1799, e século XIX, obras nacionais até 1900. Ou de períodos subsequentes que tenham sua raridade justificada em notas de raridade e importância de acordo com os critérios consagrados internacionalmente e adotados por cada instituição. Essas notas estão diretamente relacionadas às características intrínsecas e extrínsecas presentes nos exemplares, identificadas através da descrição bibliográfica minuciosa e pesquisa histórica, processo que torna único o exemplar descrito, podendo também constituir-se em medida de segurança quando dá necessidade de comprovação de propriedade patrimonial em caso de sinistros, que seria extravio, perda, roubo. Quando bem alicerçada, esta ação pode elevar o status de uma instituição dentro do seu âmbito de atuação, tornando relevante e essencial para a alta administração a manutenção e preservação da coleção, bem como dos profissionais que atuam junto ao acervo. Outro ponto relevante é a comunicação entre os pares, ou seja, instituições que atuem dentro de uma mesma área ou esfera administrativa e que, em alguns casos, compartilham acervos de uma mesma coleção ou tipologias documentais, este aspecto pode desencadear projetos de cooperação, consolidando o fortalecimento das instituições perante seu público e a própria sociedade. É imprescindível ressaltar a importância do trabalho de cooperação interdisciplinar nas ações de identificação, né? Ao longo do tempo, a equipe do Planor e as instituições que trabalham com acervo raro de memória viram que isso era um fator preponderante. Descrição e divulgação dos acervos raros e de memória, bem como suas marcas de proveniência. Os profissionais que mais interagem atualmente nesse processo são os arquivistas, bibliotecários, conservadores, historiadores, museólogos, paleógrafos, filólogos, pesquisadores, gravadores, ilustradores, editores, dentre outros tantos, que se fazem necessários de acordo com as necessidades que se apresentam, né, no momento que você vai fazer a pesquisa histórica e descrição do item. Infinitos produtos surgem a partir desta união, tais como livros, obras de referência, manuais, catálogos, artigos, teses, dissertações, TCCs, sites, blogs, exposições físicas e virtuais, eventos científicos e culturais. E muitos outros surgirão a partir dessa questão do trabalho em home office, da necessidade de se atingir o público distante, o público que não consegue, muitas vezes, participar de eventos. Então, com certeza, outros produtos surgirão para dar apoio a essas ações. A equipe do Planor, ao realizar a pesquisa na base do CPBN, constatou que no universo de 247 instituições cadastradas atualmente, eu digo atualmente porque esse número cresce, a equipe do Planor tem inserido os registros e os cadastros das instituições que em 2019 ficaram aguardando essa migração. Então, esse número varia tanto de registros quanto de quantitativo institucional, né? Nesse montante, apenas 57, cerca de 23%, realizaram a análise de descrição das marcas de proveniência existentes no todo ou em parte de seus acervos. Por que eu digo em todo ou em parte? Porque muitas instituições, ao se cadastrarem no catálogo, inseriram um percentual mínimo de registros. Talvez como estratégia de alavancar um processo interno de identificação documental ou dar visibilidade à sua coleção, né, internamente, externamente. Entretanto, na maioria das vezes, as barreiras estão relacionadas à falta de recursos humanos, financeiros e capacitação profissional. Esse aqui é o mapa, né,
que apresenta o quantitativo de instituições que estão cadastradas no Planor por Estado brasileiro. Então, ou seja, a maioria está concentrada no Sudeste, a maioria no Rio de Janeiro, né? E nos falta ainda alcançar instituições como Acre, Rondônia, Roraima, Amapá. Espero que, se algum representante dessas instituições que trabalhem com acervo raro de memória e que precisem de alguma orientação, algum apoio, que nos contacte para que a gente possa prestar toda a assessoria necessária para essa identificação. E agradecer a todas as outras que já participam e outros estados que também ainda não incluíram seus acervos, que possam também aderir a esse catálogo coletivo. No diagnóstico do CPBN, nós temos arquivos, bibliotecas e museus. Arquivos são 9, sendo um federal, 5 estaduais e 3 municipais. Bibliotecas, 131 bibliotecas, uma federal, 16 estaduais, 27 municipais, universitárias são 79, escolar 8, museus temos 24, então sendo federal 16, estadual 6, municipal 1 e privada 1. Temos outros tipos também de esferas de instituições, né? Então, são 77 instituições que se dividem em academias, centro de memória, fundações, institutos, ministérios, mosteiros, instituições dos poderes executivo, legislativo e judiciário, seminários e tribunais, e isso completam a base do CPBN naquele quantitativo que eu apresentei anteriormente. Então, nesse momento, a Silvia vai passar a falar sobre as marcas de proveniência bibliográfica que estão inseridas e foram identificadas por ela através de uma análise, né, um a um, no catálogo Patrimônio Bibliográfico Nacional. Então, Silvia, eu vou desligar meu microfone para que você abra o seu. Obrigada, Rosângela. Seguindo também, aqui eu vou também desligar o vídeo para ficar mais fácil, né? E contar um pouquinho para vocês como é que a gente identificou essas marcas no catálogo. Lembrando que as marcas, elas estabelecem a trajetória dos livros, seus donos, seus leitores e o uso que eles fizeram nesses livros, né? E sobre 3 aspectos, elas revelam as práticas administrativas, servem de fonte de pesquisa para diversas áreas do conhecimento e, sobretudo, revelam a história da biblioteca. O gráfico que está sendo mostrado, ele indica, né, que 57% dessas marcas foram encontradas em bibliotecas de instituições do Sudeste, seguido do Nordeste, Sul, Norte e Nordeste, e Centro-Oeste. Passa para mim, por favor, Rosângela. Desses termos que nós procuramos no catálogo, a pesquisa foi feita em cada instituição que está abrigada no CPBN, nós encontramos em torno de 2.700 registros bibliográficos com marcas descritas. Desse quantitativo, fizemos a extração dos termos repetidos, como, por exemplo, notas manuscritas. Tinham várias notas manuscritas, para chegar nesse quantitativo de 2.489, como está na tabela aí. Então, vamos pegar o primeiro exemplo, adesivos. Os adesivos são 6 com indicações de escritas diferentes. Então, são 6 tipos de adesivos diferentes. Isso vale para cada um desses tipos que estão assinalados aí na tabelinha. Por favor, Rosângela. Aí está o gráfico, né?
com os termos que foram encontrados. E lembrando que no universo de 34 mil registros, 2.700 equivale a 8% de descrição. E as marcas que foram mais evidentes são os carimbos, as dedicatórias, as assinaturas, ex-libris e anotações. Esses são os termos mais utilizados na descrição. Por favor. Bom, aí, qual a importância da descrição documental e a padronização? Bom, sobretudo, é a necessidade de padronizar os procedimentos de tratamento documental relativos à descrição física dos documentos, análise dos conteúdos e os termos que o representem de maneira a possibilitar a recuperação da informação desejada de maneira efetiva e eficaz. Tem sido a preocupação dos profissionais da informação. Inúmeras iniciativas estão sendo tomadas, seja de forma individualizada ou através de grupos de pesquisa, para que essa problemática seja minimizada. Lembrando que a descrição documental ela é importante também para você ter conhecer a sua coleção. E você descrevendo bem o seu item, você colabora para a proteção do mesmo. E auxiliam também na elaboração de notas de raridade e importância. No caso do CPBN, nós temos uma idade cronológica que, para que as instituições insiram seus acervos. Quando uma instituição tem um item que está fora desse limite cronológico, e ela com uma nota, por exemplo, ela tem uma obra de 1920, e ela faz uma descrição, mas eu tenho uma dedicatória e tal, de um doador ou de uma personalidade, essa obra pode ser inserida dentro do catálogo. Isso é importante fazer a descrição. E a padronização, ela, além de facilitar no processo de recuperação, ela evita que a gente tenha um número de termos repetidos, de uma mesma tipologia. Isso foi observado nessa pesquisa que eu fiz. Por exemplo, a gente tem notas de manuscritos. Para notas de manuscritos, eu tenho anotações, grifos, trechos, textos, manuscritos. Então, quando a gente padroniza isso, fica muito mais fácil de recuperar. Por favor. Bom, quais são as ações que estamos fazendo para isso? A gente também encontra essa dificuldade na padronização dos dados, e a gente está tentando sanar isso com uma boa plataforma de recuperação, disponibilizando as ferramentas disponíveis no próprio acervo da BN, no próprio portal da BN, como o catálogo dos acervos e o catálogo de autoridades. E também a gente estimula a pesquisa bibliográfica e consulta em base de outras instituições, no caso, instituições afins. Além disso, a equipe do Planor realiza projetos, eventos e cursos de capacitação, publica artigos e materiais de referência que possam contribuir com as boas práticas de análise e representação documental. Um exemplo disso é o glossário ilustrado de terminologia aplicada a livros raros e acervos de memória. Por favor. Bom, o que é o glossário? Esse glossário já está sendo pensado há um bom tempo, e ele é uma obra de referência, foi elaborada pela equipe do Planor e desenvolvida a partir das necessidades de informações padronizadas para elaboração de notas bibliográficas para catalogação e descrição de livros-chave e acervos de memória. Ele está em fase final de revisão, com as ilustrações reproduzidas do acervo em domínio público da BN. O arranjo será alfabético, com remissivas e índices. Então, esse catálogo, ele vai ter um verbete, cada verbete ele será linkado com uma imagem, para ficar bem mais fácil da instituição que está com uma obra e tenha dúvida em que tipo de imagem é aquela que ela está observando. Esse glossário ele servirá de ajuda. Por favor.
Então, uma prévia do que será o glossário, ele está na seção Dicas e Curiosidades do Boletim Informativo do Planor. Esse boletim está lá no site do Planor, e a partir do número 17 foram publicados verbetes que constarão desse glossário como uma forma de contribuir com a descrição bibliográfica de acervos raros e de memória. Próximo. Bom, uma coisa bem importante. Para quem pensa em desenvolver projetos visando preservar seu patrimônio bibliográfico, buscando como alternativa financiamento junto ao BNDES, informamos que, dentre as diretrizes e critérios adotados pelo banco, na avaliação de projetos, está a participação da instituição no catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional. Então, o BNDES, nesse link aí, quando ele abre o edital, ele tem... Essa informação está na página também, não só no edital, está na página deles, que eles pedem para a instituição que submeta um projeto, eles pedem a listagem das obras que estão inseridas no nosso catálogo. Então, se alguém, por favor, que não esteja, entre em contato com a gente. Próximo. Próximo, Rosângela, por favor. Tá, o que são os catálogos nas considerações finais? Os catálogos coletivos são programas criados pelas bibliotecas nacionais que reúnem uma única base de informações acerca de documentos impressos de mais de uma biblioteca. O catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional, o CPBN, ele compartilha desses valores sociais da Biblioteca Nacional, quando, através do cadastro de instituições e visibilidade de suas coleções, amplia e facilita o acesso à informação, corrobora com seu status de bem cultural, serve de chancela para a submissão dos acervos a projetos de fomento e cooperação, para implantação de políticas de segurança, acesso, preservação, tratamento técnico e automação. Essas são as nossas referências. Eu agradeço. Agradeço a equipe, a comissão organizadora, pelo esforço, né, que eles estão fazendo para trazer todos esses profissionais. As palestras estão sendo maravilhosas, é uma fonte de aprendizado muito grande. Agradeço a Rosângela também pelo incentivo, pela troca de feedback que a gente tem quase todo dia. As outras companheiras também da BN, todas maravilhosas. E a nossa moderadora, Luciana, fantástica. E a vocês que estão assistindo. Muito obrigada. Obrigada, Rosângela. Obrigada, Silvia. Olha, como eu me sinto feliz de estar aqui nessa mesa com vocês e parabenizar em primeira mão pela apresentação de vocês e por esse aprendizado e perceber como é rico o trabalho do Planor e do CPBN. E como São Paulo tem muito para fazer aí, para colaborar, tanto na alimentação, né, na ampliação do catálogo, quanto também na divulgação, não só para o Estado, mas de todas as formas, contem conosco. Então, muito obrigada para vocês, obrigada, parabéns pela apresentação. E agora eu vou dar sequência para a segunda apresentação. Vou apresentar aqui a Jandira, a Thaís e a Natália, que já deve ser conhecidas de muitos de vocês. A Jandira tem especialização e mestrado em preservação de acervos de ciência e tecnologia pelo MAST em 2009 e 2017, graduação em conservação e restauração de bens culturais móveis, a UNESA,
pela Unesco em 2007 e atualmente exerce a função de chefe do Laboratório de Restauração na Fundação Biblioteca Nacional, onde atua desde 2010, e integra o projeto Eloquência dos Livros, Marcas de Proveniência Bibliográfica, que faz parte do grupo Estudos sobre o Patrimônio Bibliográfico Documental, coordenado pelo Departamento de Biblioteconomia da Unirio. A Thaís Helena de Almeida é conservadora, restauradora da Fundação Biblioteca Nacional, especialista em conservação de bens móveis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre pela Universidade Federal de Viçosa, de Minas Gerais, doutora em Memória Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio, realizou treinamento no Centre de Conservation du Livre, em Arles, na França, é representante no Brasil da Associação Hispânica de História do Papel, desenvolvendo pesquisas na área de conservação, restauração e história da produção de papel no Brasil. E também é membro do grupo de pesquisa Patrimônio Bibliográfico Documental. E a terceira integrante do trabalho, né, a terceira autora do trabalho, é a Natália Rosa Chaves Amorim, bacharel em Biblioteconomia pela Universo, servidora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, no campus Paracambi, atuando como coordenadora do setor de protocolo, e é membro do grupo de pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico Documental. A Jandira, a Thaís e a Natália vão apresentar o trabalho, vão realizar a palestra Marcas de Proveniência em Coleções Doadas à Biblioteca Nacional, Salvador de Mendonça e Tereza Cristina Maria. Então, com a palavra, vocês, Jandira, Thaís e Natália. Boa palestra. Tudo ok? Posso começar, então? Bom, vou desligar a câmera aqui também para ficar melhor. E vou dar início à nossa palestra, então. Bom dia a todos. Eu gostaria de reiterar o que a Rosângela, né, a nossa colega Rosângela falou sobre a importância desse evento para todos nós, né? E eu gostaria de agradecer também a nossa participação nele e no grupo de estudos das marcas de proveniência, pois eu e a Thaís, como a Luciana nos apresentou, nós somos conservadoras restauradoras, porém nós sempre tivemos interesse nos estudos sobre bibliografia material e marcas de proveniência, por nós compreendermos que esses conhecimentos são de grande importância para a nossa atuação na preservação do acervo da Biblioteca Nacional. Então, a gente fica muito feliz em poder participar, né, desse grupo, desse evento, dando a nossa colaboração, né, com o nosso olhar também de preservação. E a nossa colega Natália, bibliotecária, que recentemente fez o seu trabalho final de curso, seu TCC sobre as marcas de proveniência da coleção Salvador de Mendonça, e que tem nos auxiliado bastante nas nossas pesquisas. Bom, eu vou dar início à nossa apresentação, que tem como título As Marcas de Proveniência em Coleções Doadas à Biblioteca Nacional, Salvador de Mendonça e Tereza Cristina Maria, na qual nós vamos falar um pouco sobre a pesquisa que nós estamos realizando sobre essas duas coleções, né, a Salvador de Mendonça e a Tereza Cristina Maria, que são bastante expressivas e que compõem o acervo da Biblioteca Nacional. Aqui, nós, para introduzir, né, nós trouxemos aqui algumas amostras de várias coleções que foram doadas ou compradas pela Biblioteca Nacional ao longo de toda a sua existência, né, aqui no Brasil. E nós destacamos aqui algumas imagens representativas
por exemplo, da coleção Barbosa Machado, em que nós temos o Ex Libris, ali no número 1. A coleção Teresa Cristina Maria, na qual nós encontramos características bem peculiares das coleções imperiais, como aquela encadernação, né, de um dos exemplares que fazia parte do acervo de Dom Pedro II. A coleção José da Costa e Silva, que é uma coleção bastante expressiva de plantas arquitetônicas. A coleção do Conde da Barca, ou Araugense, né, que é uma coleção também que tem muitos itens, e é uma coleção com itens muito valiosos e raros, que estão distribuídos em vários setores da Biblioteca Nacional. Ali nós temos o Ex Libris, do Conde da Barca. A coleção Pedro de Ângeles, que tem uma quantidade de documentos cartográficos muito significativa para os estudos de época. E ali ao final, no número 6, um exemplar de uma das correspondências da coleção Salvador de Mendonça. Bom, nós então, pensando nas problemáticas que nós estamos nos deparando nos estudos dessa coleção, nós nos fizemos a seguinte pergunta: em que medida poderiam ser recuperadas as marcas de proveniência e a memória da trajetória do exemplar ou da coleção da Biblioteca Nacional? E ao identificarmos vestígios como carimbos, ex libris, assinaturas, anotações de autores, leitores, livreiros, encadernadores, proprietários, será possível investigar com mais segurança as suas marcas de proveniências, identificando processos desde sua produção, comercialização e pertencimento. Porque para nós que trabalhamos na área de preservação, muitas das vezes esses vestígios, como nós colocamos ali, né, que são as marcas de proveniência, eles nos auxiliam nessa trajetória, de traçar essa trajetória do volume, e também as questões de produção, as características de época, né, que nós temos que preservar no nosso trabalho de conservação e restauração. Então, mais do que nunca agora, a gente sabe a importância de preservar uma etiqueta, uma inscrição que tenha num volume que passe pelas nossas mãos num processo de conservação ou restauro, porque aquilo ali vai falar da trajetória, né, daquele item da coleção, e aquilo pode ser de grande importância para um pesquisador de qualquer área, né? E ali nós trazemos como exemplo 2 carimbos que são das coleções que deram origem, né, à Biblioteca Nacional, que é o carimbo da Real Biblioteca e da Biblioteca do Infantado, né, que foram as coleções que vieram com a família real para o Brasil e que daí começou o nosso acervo da Biblioteca Nacional. Os objetivos da nossa pesquisa, então, foram esses aqui: levantar e identificar as marcas de proveniência bibliográfica dos exemplares selecionados, produzir uma metodologia de identificação de marcas de proveniência bibliográfica das coleções, levantar o histórico das coleções selecionadas para a pesquisa, sua relevância institucional e identificar a presença de itens em outras instituições, trabalhar em parcerias com os setores de guarda na sistematização das informações levantadas. E a nossa metodologia, então, foi essa aqui. Elaboração de fichas, né, de uma ficha técnica, em que nós fizemos com a colaboração das colegas do Planor, né, da Rosângela e da Silvia, e também das colegas do setor de obras raras, que vão apresentar no próximo dia também o trabalho de pesquisa delas, né, que é a Valéria e a Adriana. Nós montamos essa ficha em conjunto para facilitar o levantamento de informações sobre as marcas de proveniência, já que nós tínhamos alguns objetivos em comum. Então, como nós do setor de restauração temos assim mais habilidade, digamos assim, na elaboração dessas fichas técnicas, porque nós trabalhamos com uma ficha técnica o tempo todo, então nós fizemos essa proposta às nossas colegas, que elas aceitaram e colaboraram com as informações que, né, eram mais pertinentes das áreas delas também, para colaborar com a nossa pesquisa. Entrevista com a coordenadora de acervo especial, a Mônica Carneiro,
que é uma funcionária da Biblioteca Nacional que tem nos ajudado bastante nos nossos levantamentos históricos, né? Porque a Mônica tem um grande conhecimento sobre a trajetória dos itens da biblioteca e nos faz indicações também na questão das pesquisas bibliográficas, né? A Mônica tem nos auxiliado bastante, assim como outros colegas também dos outros setores. A gente foi muito bem recebido por todas as chefias dos setores que têm nos ajudado nesse trabalho. Levantamento das fontes bibliográficas sobre a formação das coleções da FBN, identificação das coleções nos setores de iconografia, manuscritos, cartografia, obras gerais, obras raras e periódicos raros em outras instituições, e através de amostragem, preenchimento da ficha técnica com as marcas observadas e registro fotográfico. Passando adiante, nós temos aqui o modelo da ficha técnica que nós elaboramos, né? E como nós falamos, nós estamos pesquisando itens das duas coleções em diversos setores, né? Porque esses itens estão distribuídos em diversos setores da Biblioteca Nacional. Então, nós pontuamos aqui, nessa ficha, de onde seria, né, o setor de guarda, também através de que instrumento nós estamos fazendo a busca de informações, porque isso é importante também depois na recuperação de alguma informação que a gente precise, né? Então, como nós estamos trabalhando com coleções doadas e compradas, nós fazemos uma identificação ali em que livro nós estamos encontrando isso, porque existem diversos livros antigos, né, onde eram feitos esses registros na Biblioteca Nacional. E isso tem sido uma parte bem interessante da nossa pesquisa. A Thaís, principalmente, tem trabalhado bastante com essa questão desses levantamentos nos livros antigos de compras, doação e registros, e a gente consegue recuperar informações antigas que muitas vezes a gente não consegue encontrar em outras fontes e que estão lá. Então, esse é um acervo, né, muito importante no levantamento dessas informações sobre as coleções da Biblioteca Nacional. Então, fazemos outros registros ali em relação a título, autor, né, para identificar o item que nós estamos pesquisando, né, e então depois vem as marcas de proveniência, né? Nós tentamos listar as principais marcas, deixamos um campo de observação, caso seja necessário a gente especificar alguma coisa, que a gente sempre encontra alguma coisa interessante a mais, né, para acrescentar de informação aí. E uma outra parte que nós dedicamos aos registros fotográficos. No nosso trabalho de restauração, a gente sempre costuma fotografar a obra, né, quando ela chega, quando ela sai, as principais características. Então, nós achamos importantes incorporar nessa ficha o registro fotográfico, não só das marcas de proveniência que nós encontrarmos, né, como ex-libris, carimbos, né, que muitos carimbos variados que nós tivemos ao longo do tempo, dos registros que foram feitos na Biblioteca Nacional contra outros, né, externos que a gente possa encontrar, e também de algumas características da obra, principalmente porque nós estamos lidando, na maioria dos casos, com livros, né? Então, características, às vezes, da encadernação são importantes, até mesmo para a gente ver se esse material já foi reencadernado, aonde ele foi reencadernado, que muitas vezes nós encontramos carimbos ou etiquetas que mostram essa informação para a gente. Então, tudo isso é importante, e até porque nós temos o objetivo de reunir essas marcas que nós estamos encontrando dentro dos registros da Biblioteca Nacional, principalmente a questão dos carimbos, e fazer um pequeno catálogo disso, que vai auxiliar o trabalho não só dos servidores da Biblioteca Nacional, quando precisarem resgatar alguma informação nesse sentido, quanto de pesquisadores externos também que queiram informações sobre isso. Bom, passando aqui, então, as coleções, né? A coleção Salvador de Mendonça. O Salvador de Mendonça, ele foi uma personalidade muito importante da sociedade carioca,
do século XIX. Ele foi advogado, jornalista, diplomata, romancista, ensaísta, poeta, teatrólogo e tradutor. E ele foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele fez as doações do seu acervo entre 1884 e 1890. E houveram compras também do seu acervo após o seu falecimento, que ele faleceu em 1913. Então, a família vendeu à Biblioteca Nacional alguns itens do acervo em 1914, 1915 e 1944. Nós encontramos algumas informações bem interessantes sobre o Salvador de Mendonça em relação ao tratamento que ele dava ao acervo dele, né? Então, nós trouxemos a imagem ali do Ex Libris, que nós encontramos, e também dessa etiqueta da doação. Sobre essa etiqueta, a Thaís encontrou, através de uma pesquisa na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, uma notícia no periódico O País, de 26 de agosto de 1885, em que ela diz o seguinte: todos os exemplares da coleção Salvador de Mendonça trazem na guarda ou em alguma das folhas preliminares, em forma de ex-dono, um pequeno rótulo emoldurado em tarja e dentro dela estes dizeres: número, a Biblioteca Nacional oferece Salvador de Mendonça, Nova York, e uma data complementando. Cada exemplar tem seu número de ordem e a data em que é oferecido. Então, nós encontramos a descrição dessa etiqueta, em que era o próprio Salvador de Mendonça que colocava essa informação e etiquetava, né? E essa numeração que nós encontramos, ele fazia listagens. Ele fazia uma listagem das obras que ele ia doar, né? Atribuía um número, que era esse número que a etiqueta recebia, e ele doava os livros com essas listagens à biblioteca. Então, ele era extremamente organizado, né, no seu acervo. E essas listagens que o Salvador de Mendonça foi entregando junto com os seus itens ao longo do tempo, deu origem a um catálogo. Existe um catálogo impresso que a Thaís também encontrou no acervo da biblioteca com as obras do Salvador de Mendonça. E nós encontramos também várias notícias em jornais de época relatando as doações que o Salvador de Mendonça fazia à Biblioteca Nacional. Sempre haviam pequenas notas publicadas em periódicos desse período falando sobre as doações, né? Então, nós encontramos obras do Salvador de Mendonça em diversos setores da biblioteca. No setor de iconografia, manuscritos, obras raras, periódicos raros e cartografia. Bom, aqui nós temos a imagem, no canto superior à esquerda, da página de rosto do catálogo, né, do Salvador de Mendonça. E aqui nós temos duas imagens, uma retratando ali um exemplar que é do setor de cartografia, que tem essa etiqueta, né, colada nele, que esse trabalho foi feito por ele. E do outro ao lado, né, nós temos também um outro exemplar com a etiqueta, só que esse exemplar possui uma história interessante que a Thaís descobriu. Esse exemplar ele não está na Biblioteca Nacional, ele está na Biblioteca Central da Unirio, porque ele faz parte de um conjunto, junto com outros, são ao todo 4 volumes, de uma obra que fazia parte da bibliografia do curso de Biblioteconomia. E o curso de Biblioteconomia, ele teve início na Biblioteca Nacional. E quando o curso foi transferido para as universidades reunidas que deram origem à Unirio, esse acervo foi levado para a Biblioteca Central da Unirio. Então, esses exemplares com a etiqueta de Salvador de Mendonça estão lá na Unirio. Sim, Luciana? Tem que mudar o slide. Ah, desculpa. Perdão. Eu não mudei. Perdão. Tá aí, então, sobre as imagens que eu estava falando. Tá? Do catálogo, do exemplar da cartografia da biblioteca e
a outra imagem, então, do livro que está na Biblioteca Central da Unirio, tá bom? Bom, e ao lado nós temos ali outros itens que, então, foram do período de compra, né, em que a Biblioteca Nacional comprou da família de Salvador de Mendonça após o seu falecimento, que, então, o exemplar, por exemplo, que nós colocamos ali, que é do setor de cartografia, ele já possui o Ex Libris, do Salvador de Mendonça, né, e ao lado uma carta, porque ele, como era uma pessoa muito atuante, ele trocava correspondências com o Barão do Rio Branco, com Machado de Assis, então tem uma quantidade grande de cartas manuscritas do Salvador de Mendonça e das pessoas também que escreviam para ele, guardadas no setor de manuscritos da biblioteca. Bom, passando aqui, nós identificamos, então, dentro das nossas pesquisas nos itens, as etiquetas das oficinas de encadernação, né, que muitos itens do Salvador de Mendonça, eles foram reencadernados, né? Então, nós encontramos, inclusive, notícias nos anais da Biblioteca Nacional de 1905, que muitos livros e mapas da coleção Salvador de Mendonça, assim como da coleção Teresa Cristina, que eu vou falar depois, eles foram restaurados e reencadernados. E nesses procedimentos, provavelmente, muitas marcas dessas coleções se perderam, né? Isso é um dado que, né, se perde com o tempo, infelizmente, devido a procedimentos que às vezes não são bem adequados, né? No período, às vezes, as pessoas não tinham essas informações, então, infelizmente, isso acontecia. Mas nós temos ali a etiqueta da oficina de encadernação do Instituto dos Surdos Mudos, que foi uma instituição que fez muitos trabalhos externos para as coleções da Biblioteca Nacional, e a etiqueta da oficina de encadernação da Biblioteca Nacional também, que atuou bastante num determinado período. E nós temos o levantamento também ali dos vários carimbos que a Thaís foi identificando ao longo desses itens que nós analisamos, né, dos carimbos, diversos carimbos institucionais que nós encontramos, né? Então, temos carimbos que eram específicos de alguns setores. Às vezes, isso vinha registrado no carimbo, como nós temos ali no carimbo de cartografia e iconografia, essas seções tinham números, era primeira seção, segunda seção, terceira seção, então isso vinha no carimbo, né? Em um determinado período isso foi utilizado. E outros carimbos também que depois passaram a ser comuns, utilizados em vários itens, né, de todos os setores do acervo. Bom, passando agora à coleção Teresa Cristina Maria, né? A coleção, ela fazia parte da biblioteca particular de Dom Pedro II, da Dona Teresa Cristina e do gabinete imperial também. Todo esse acervo ficava no Palácio de São Cristóvão. E ele foi doado por Dom Pedro II em 1891, após o seu exílio para a Europa. E esse acervo, ele não está completo na Biblioteca Nacional, né? Dom Pedro II escreveu uma carta, que inclusive eu já consegui encontrar, ela está nos arquivos lá do Museu Imperial, em que ele pede que o acervo seja dividido por expressões, por instituições pelas quais ele tinha muito apreço, que era a Biblioteca Nacional, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, e o Museu Nacional. E nessa carta também, em outros registros que se tem, ele elege uma comissão, né, de pessoas da confiança dele, e essas pessoas, né, também decidem doar volumes para a Biblioteca do Jardim Botânico e para a Biblioteca da Academia de Belas Artes. E isso foi comunicado a ele, ele concordou. Então, nós temos itens da coleção Teresa Cristina distribuídos entre todas essas instituições. E também, né, dentro da minha pesquisa, eu fiquei sabendo, inclusive, por uma colega do grupo de estudos, a Mary, né, que faz um estudo muito interessante, muito bonito sobre Ex Libris, e ela me avisou que ela tinha encontrado uma etiqueta, né, no caso, da coleção Teresa Cristina, num item
da biblioteca do Museu Imperial. E eu fui lá conferir, de fato, existem itens, e foi feita uma doação quando o Museu Imperial foi criado. A biblioteca deles e o arquivo também recebeu itens doados de várias instituições que tinham relação com a família imperial. Então, alguns itens foram doados pela Biblioteca Nacional para ajudar na composição, então, do acervo da biblioteca e do arquivo histórico do Museu Imperial. Bom, e segundo relatos que a gente tem da Lígia Cunha, que foi uma servidora da Biblioteca Nacional, que fez um grande levantamento, que hoje nos ajuda bastante no resgate dessas informações históricas, ela descreveu, num dos estudos dela, que faziam parte, né, que a biblioteca recebeu dessa doação. Foram livros encadernados, brochuras, fascículos, folhetos, revistas, estampas, partituras, mapas, manuscritos e mapas em relevo. E ela coloca uma estimativa de 48 mil itens no total. Então, a Biblioteca Nacional recebeu, até pelo que eu já tenho visto, né, dos levantamentos das outras instituições, a Biblioteca Nacional foi que recebeu mais itens da coleção Teresa Cristina. E também o nome atribuído à coleção foi um pedido de Dom Pedro II. Então, ele pediu que a coleção recebesse o nome, pelo menos a coleção que está na Biblioteca Nacional, recebeu o nome de coleção Teresa Cristina Maria, em homenagem à Imperatriz, através de um pedido de Dom Pedro. Bom, passando aqui, dentro do levantamento que eu tenho feito da coleção, eu já identifiquei algumas marcas, né, que caracterizam ela. Então, nós temos o carimbo do Imperador Dom Pedro II, que a gente consegue encontrar em alguns itens da coleção. Nós temos também a anotação do Gabinete Imperial, que nós encontramos em alguns documentos manuscritos no setor de manuscritos, né, da biblioteca, que eram os documentos, então, que vieram do gabinete dele, e a etiqueta, né, da coleção com o nome da Imperatriz e que tem um número de localização, que é um número antigo, né, dos outros prédios que a Biblioteca Nacional passou antes de chegar no prédio que nós temos na Rio Branco. Então, essa localização é uma localização antiga e nós identificamos essa etiqueta em vários itens, né? E, além disso, também, eu identifiquei uma etiqueta e o carimbo seco do encadernador, né, da loja de encadernação, que até se dizia ser o encadernador imperial, encadernador, né, de Vossa Majestade Imperial, como ele colocava, né, o Lombards, e esse registro a gente vê em várias obras da biblioteca que foram, então, encadernadas por esse senhor, e, além disso, nós temos também um outro carimbo de um outro encadernador e a etiqueta da oficina de encadernação da Biblioteca Nacional, porque, como a gente já viu nos relatos históricos, muitos itens foram reencadernados, né, devido a problemas estruturais, problemas de ataque de insetos. Então, muitos itens foram reencadernados na oficina. Passando aqui adiante, nós fizemos, então, a partir da ficha técnica, nós fizemos um levantamento das principais marcas que nós encontramos, né, nos diversos setores da biblioteca. Então, nós fizemos um quantitativo do que nós estamos encontrando de marcas de proveniência que identificam essa coleção na biblioteca. Então, por exemplo, ali na coleção Salvador de Mendonça, nós temos anotações, carimbos da biblioteca, outros carimbos, ex-libris da Biblioteca Nacional, o ex-libris do Salvador de Mendonça, a etiqueta de doação dele, ex-donos, outros ex-libris e marcas de encadernador. Então, alguns, por enquanto, a gente não encontrou, mas deixamos ali em aberto. E o que nós percebemos é que os mais encontrados, né, as marcas mais encontradas foram o carimbo da Biblioteca Nacional e o ex-libris da Biblioteca Nacional, que nós utilizamos atualmente. E passando aqui a coleção Teresa Cristina, nós temos também anotações, né, como uma daquelas que eu mostrei, do Gabinete Imperial, carimbos da Biblioteca Nacional,
outros carimbos, no caso, o carimbo do Imperador Dom Pedro II, o ex-libris da Biblioteca Nacional, marcas de encadernador, que aí nós temos alguma variedade, não só dos encadernadores que faziam trabalho para a biblioteca, mas dos externos que encadernavam a coleção de Dom Pedro, etiquetas da coleção, o ex-donos, que seria uma anotação do próprio Dom Pedro, né, de pertencimento, nós encontramos também, outros ex-libris, também encontramos um, e a marginália, que foi bem interessante, que é um almanaque anual, em que existem várias anotações nesse almanaque, inclusive do próprio texto impresso, a retificações no texto. Então, esse exemplar foi bem interessante. Então, eu quis apontar a marginália como... E, inclusive, eu pretendo ver se essa caligrafia era do próprio Dom Pedro, porque esse exemplar tem o carimbo da coleção dele, então despertou bastante interesse sobre esse item. E, mais uma vez, nós encontramos as marcas, que são os carimbos da BN e o ex-libris da BN, como os mais encontrados. E isso, assim, traz uma certa satisfação para a gente, de saber que os nossos exemplares estão identificados como sendo itens de propriedade da Biblioteca Nacional, até mesmo por uma questão de segurança, né? Porque as marcas de proveniência, além delas proporcionarem esse estudo da trajetória, esse estudo histórico de produção, de pertencimento, elas também colaboram e muito nas questões de segurança. Então, através delas, nós podemos identificar de onde aquela obra veio, a quem ela pertence. Então, a gente ficou muito satisfeito em ver em que esses carimbos e o ex-libris da biblioteca é utilizado, né? Parabenizamos os nossos colegas dos setores de guarda que fazem esse trabalho e que isso é realmente muito importante nesse momento de questão de segurança. Bom, agora as considerações finais. Nesse processo, nós estamos ainda descobrindo possibilidades de caminhos, experimentando hipóteses e criando instrumentos que nos auxiliem a estabelecer conexões de pertencimento, nos aproximem de outras instituições para estabelecer conexões dessas coleções, para ampliar os estudos e a compreensão da identidade dessas obras. E para além das etiquetas, ex-libris e anotações, no decorrer da pesquisa, encontramos uma diversidade de carimbos institucionais que foram utilizados ao longo dos anos, muitos indicando as seções de guarda, setores administrativos ou registro da obra. Comparando estas informações com as mudanças legais e setoriais registradas na documentação administrativa da Biblioteca Nacional e as alterações de grafia que ocorreram nas reformas ortográficas, possibilitará traçar uma trajetória histórica de sua utilização e significado. Como eu falei, né, esses carimbos que foram usados ao longo do tempo, alguns específicos de alguns setores, outros utilizados em comum em todos os setores, existem registros desses carimbos, né? E isso mostra a questão de pertencimento ao valor que já se dava a isso, né? A importância desse registro, e a gente pretende fazer também um levantamento, um estudo sobre eles. E nós temos aqui, então, as imagens de alguns que nós estamos identificando, né? Como o carimbo da Biblioteca Nacional e Pública da Corte, que foi utilizado no século XIX, e outros também que vieram no decorrer do tempo das sessões e que têm formatos específicos e que nos despertam muito interesse também e que ajudam a gente a reelaborar essas memórias institucionais. Bom, eu encerro por aqui, ficam as nossas referências, deixo também aqui os nossos contatos e agradeço a participação nesse evento e a atenção de vocês. Olha, parabéns, Jandira, parabéns, Thaís e Natália. Olha que trabalho lindo, né? Que trabalho instigante. Realmente a nossa Biblioteca Nacional ela é um universo de conhecimento, um universo a ser estudado, explorado, né? E que conta tanto da nossa história,
que conta tanto de como a história do livro e a história das relações estão todas intrincadas. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Fiquei aqui por quase um momento, não ficou a câmera e o microfone desligados, que eu estava olhando para vocês ainda e pensando, assim, né, viajando no que vocês falaram. Então, eu tenho aqui mais ou menos 4 questões, né? E eu vou juntar 2 que falam de carimbo, mas eu vou começar mais ou menos na ordem, tá bom? A primeira delas é uma pergunta da Mary Komatsu, que ela fala sobre, que ela pergunta o que seria uma marca de censura, que é uma pergunta bem diferenciada. E aí, que é uma pergunta direcionada para você, Jandira. Mas aí os colegas também que tiverem informações, acho que podem complementar. Uhum. Bom, aceito a colaboração aí dos colegas. As marcas de censura, né, no caso, o que nós encontramos, pelo menos por enquanto, na coleção Teresa Cristina, na verdade, eu acho que se tratava de uma correção. Pelo que eu vi, como eu falei, isso foi encontrado num almanaque anual do século XIX e provavelmente quem fez uso dele, que eu acho, né, a hipótese que eu tenho é que era de fato de Dom Pedro II, ele faz uma correção de nomes, de títulos, de pessoas, né, marca datas, faz anotações pessoais. Você via que era algo de pessoal. Como nós temos hoje em dia a agenda, eu acho que ele utilizava esse almanaque para pontuar coisas da época, né? E, assim, as marcas de censura, né, já tem uma outra perspectiva, né, que seriam informações que em determinados períodos não seriam convenientes de serem divulgadas, né? Então isso era censurado através de riscar, a gente vê livros riscados, cortados mesmo, a informação cortada, imagens recortadas, eu já vi do meio de uma página de livro, né, uma imagem que foi censurada, que não era para ser divulgada por algum motivo, né? E acontecia muito nos livros que passavam pelo Santo Ofício, né, pela Inquisição, tanto que nós já encontramos na Biblioteca Nacional anotações que o livro foi permitido, então, ser visto pelo Santo Ofício, né, e eles faziam isso, eles riscavam trechos do livro, ou então isso era até mesmo violado dessa forma, cortado, rasgado, para que aquela informação não pudesse ser vista por outras pessoas. Silvia, Rosângela, vocês têm alguma complementação dessa fala da resposta da Jandira? De alguma informação que vocês viram no CPBN? Acho que não. Ela está esperando. Aguardamos, Rosângela. Aguardamos. Eu acho que a Rosângela não está. Ela não está. A Rosângela acho que caiu novamente. A Rosângela caiu? Não, tá certo. Ela então, está sem som. Pronto, ela está sem som. Está sem som. Estou vendo a imagem dela falando, mas ela está sem som. Então, vamos fazer o seguinte. Agora eu consegui. Consegui. Ok. Não estava conseguindo abrir aqui o meu som. Não sei o que deu aqui. Não, eu concordo plenamente com a descrição que a Jandira deu. Realmente é isso mesmo. A marca de censura, né? Na época da Inquisição, eles riscavam com uma tinta preta as partes da obra que eles não gostariam que fossem divulgados, né? Que fossem divulgadas, cortavam imagens, cortavam páginas, quando não sumiam totalmente com a obra, né? Mas a marca de censura em si, né, é isso mesmo, a questão de você subtrair ou esconder as informações de uma determinada obra que o censor não gostaria que a população tivesse acesso. Perfeita a descrição da Jandira. Tá, em relação aos carimbos, na pesquisa que eu fiz,
identifiquei assim vários, numa mesma instituição, o mesmo carimbo, mas com descrições diferentes. Eu não sei se aquilo é uma variante ou se quando fizeram a descrição da obra, se anotaram e a outra deixou passar, entendeu? Aí entendi. Abre essa dúvida em relação ao carimbo. Não sabe se existe, não foi registrado ou se não existe, essa dúvida. Exatamente. Então, se é uma variação ou se não existia e eles passou a ter aquela observação e fazer uma descrição mais completa. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta agora que era sobre a questão sobre as etiquetas desculpem, estou recuperando aqui, sobre as etiquetas de encadernadores, e depois eu vou fazer um bloco só de carimbos, tá? Porque os carimbos despertaram aqui a curiosidade. Então, aí a pergunta aqui é da Ana Roberta Tatália, perguntando se existe algum estudo sobre as marcas de etiquetas de encadernação das oficinas que existiram na Biblioteca Nacional. E hoje, se os livros reencadernados recebem algum tipo de marca. Bom, eu vou deixar a Thaís responder. Só a questão final, hoje em dia, recebe uma identificação. Tem uma etiqueta nossa, tanto do setor de conservação e encadernação, quanto do laboratório que faz essa identificação. Mas vou deixar para a Thaís responder aí. Eu tenho pesquisado, bom dia a todos, né? Eu tenho pesquisado um pouco mais sobre essas oficinas de encadernação da Biblioteca Nacional, e a nossa primeira encadernadora, ela é de 1822. Essa oficina, ela funcionou até 1834, e infelizmente nós não encontramos nenhum registro de etiquetas desta primeira oficina. E mesmo uma listagem das obras que foram encaminhadas para essa pequena oficina. Era uma modesta oficina, ainda lá na Biblioteca Nacional, na Ordem Terceira do Carmo, ali na Praça 15, né? Quando a Biblioteca Nacional, em 1902, ela cria a segunda, que seria a oficina de encadernação, esta sim, ela é mais organizada, ela tem uma etiqueta, nós conseguimos identificar apenas uma etiqueta, e essa oficina ela funcionou de 1902 até 1931. E ela, além dessa etiqueta, ela tem livros de registros de entrada de obras. Para controle, o setor que encaminhava tinha o seu livro de controle e a oficina também tinha o seu livro de controle quando recebia esta obra e quando devolvia esta obra para o setor de guarda. Então, é possível, então, a gente conseguir mapear os livros pelo número que eles usaram na etiqueta que se relaciona, então, com o livro de registro. Então, essa é uma organização muito interessante que essa oficina no século XX conseguiu manter, né? Eu acho que é isso. Então, tá certo. Gente, Rosângela e Silvia, tem algum comentário? Se vocês não tiverem, eu vou para o bloco de perguntas, vou fazer um bloco de perguntas de carimbo, ok? Então, olha, a primeira pergunta, eu vou fazer todas, porque daí vocês podem comentar os itens, os aspectos que vocês acham mais interessantes. Então, primeiro eu tenho aqui a Clarissa Afonso da Silveira, perguntando se vocês descrevem todos os carimbos, indicando as páginas, e em que lugar ele está na página do livro. Aí eu tenho uma outra pergunta aqui, que é da Isabel Franco, que ela está perguntando se para coleções especiais novas, que entrarão no acervo, né, você aconselha a carimbar a obra com carimbo que acompanha tinta comum ou chancela, ou se existe alguma tinta especial. Acho que vocês já comentaram, mas é interessante falar um pouco mais a respeito. Ou se existe alguma tinta especial para os carimbos que entram futuramente, que não prejudiquem a conservação do papel. E, finalmente, tem mais um elemento aqui, gente, que eu perdi. Vocês vão comentando e eu acrescento, tá certo? Para a gente não gastar aqui o tempo. Por favor, fiquem à vontade, a palavra está com vocês.
Eu poderia responder a primeira? Sim, por favor, Natália. Bom dia a todos, primeiramente. Espero que tenham gostado da apresentação, foi preparada com muito carinho. E em relação à primeira pergunta, eu tive a oportunidade de ver a prática da descrição das marcas que eram encontradas durante a execução do meu projeto de pesquisa para o TCC na graduação. Então, sim, a gente tem que descrever e apontar exatamente onde a gente encontrou. Primeiramente, descrever qual carimbo, o formato dele, o que diz, porque o nome da biblioteca foi mudando também ao longo dos anos, e o formato dos carimbos, e cada setor tem um carimbo específico, num dado momento histórico, então a gente tem sim que descrever minuciosamente cada detalhe desse carimbo, e em que página que foi, se foi uma página de rosto, se foi num verso, onde encontramos a numeração daquela página. Então, nesse ponto, quanto mais informação a gente tiver para ajudar a recuperar essa informação depois, melhor. Se alguém tiver alguma complementação para fazer, mas é basicamente isso. Quanto mais detalhes nessas horas, melhor. Eu vou pedir licença, Natália, após a sua fala, tem mais uma questão, tinha mais um elemento de carimbo que eu não falei, que a questão se foi identificado o período de uso de cada carimbo. Então, tem 3 elementos: em que página ele está, a posição da página, o período em que ele foi utilizado e o tipo de tinta, né, o tipo de material que é usado para coleções novas, né, tinta e carimbo para coleções novas. Obrigada. Bom, em relação, posso falar um pouquinho em relação ao período, né? Esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo, né? De identificar não só a forma, né? A informação, mas também o período que esses carimbos foram utilizados. Jandira apresentou na fala dela, né, vários carimbos que nós encontramos na coleção de Salvador de Mendonça, e ali nós já começamos a entender, né, o formato desses carimbos e o período que eles foram usados. Nós estamos ainda começando esse levantamento, então é muito cedo ainda para afirmar, mas nós já temos algumas pistas e algumas imagens, né, que vão nos fazer essa correlação, essa correspondência entre o carimbo e o período dele. Mas a gente está fazendo, sim, essa pesquisa. Para um próximo evento, né, Jandira? Né, Natália? Meninas, então, eu vou trazer uma última pergunta. Então, desculpe. Rosângela, Silvia, vocês querem comentar, por favor? Eu gostaria de falar eu queria comentar em relação à questão de carimbar ou não, né? Coleções novas, a pergunta tinha um pouco disso. Nós, como Biblioteca Nacional, nós realmente utilizamos um carimbo especial, que é recebido da Library of Congress, mas veja, isso foi de um tempo para cá. Então, muitos carimbos que existem no acervo da Biblioteca Nacional, e existem até hoje, e a Thaís me corrija e Jandira, se por um acaso eles trouxeram algum dano grave ao acervo, eles persistem até hoje. É muito complicado, como instituição que tem esse privilégio, falar para as outras instituições que lidam com problemas de orçamento, que elas adquiram essa tinta especial, porque são comercializadas tintas semelhantes, né? Evoluiu a questão da tinta a partir dos anos, né? Então, são tintas que não são tão agressivas quanto no início. E falar para essas instituições procurarem a library ou que comprem essas tintas importadas, porque, na verdade, não é a realidade das instituições que o Planor lida, né? Então, e dizer que não carimbe, para mim, seria uma omissão, porque quanto mais marcas, né, seja o ex-libris, podem optar pelo ex-libris, que de repente, se houver algum problema na hora de sinistro, né, como eu disse, né, de roubo, extravio, ela tem elementos que ela possa descrever. O carimbo é um deles.
Então, eu também não posso ser omissa e dizer não carimbe, põe um ex-libris como etiqueta, porque quanto mais marcas em páginas, né, específicas para cada instituição, e a obra ela ficará individualizada. Então, por mais que um meliante ele retire uma marca de proveniência, um carimbo, fica uma marca. E a instituição ela pode designar qual é a página que ela vai colocar aquela marca. E através de outras descrições que ela vai fazer daquele item, ela vai conseguir provar a propriedade patrimonial daquele item. Hoje à noite tem a palestra da Mônica, Diana e Zezé, que vai falar exatamente sobre isso. Com certeza elas trarão uma contribuição maior da vivência disso, né? E estaremos a postos para aprender também. Então, essa é a minha posição. Eu não posso dizer não faça ou faça. Também é uma questão política administrativa de cada instituição. Em relação à preservação, em relação à conservação dessas obras com determinadas tintas de carimbo, o que a gente nota é que essa tinta, né, mais comum, ela é mais instável, né? Ela, às vezes, com uma umidade mais alta do ambiente, ela migra para o verso do documento, ela sai com mais facilidade, coisa que não acontece com essa tinta que vem da Biblioteca do Congresso, né? Então, assim, não vou dizer se tem que só usar a tinta da Biblioteca do Congresso, não é isso. É saber que realmente, como tudo na vida, tem produtos de melhor qualidade, né? Essa tinta da Biblioteca do Congresso, realmente, ela é de melhor qualidade. Mas isso não impede que você, né, carimbe e marque os seus documentos com o carimbo, que é a tinta que você puder. Eu acho que o importante é esse... Eu acho que deveríamos carimbar nossas obras. As instituições, eu acho que têm, na minha opinião, né? Opinião de restauradora, né? Mas é isso. Então, assim, existe uma pequena diferença, sim, em termos de qualidade, de estabilidade. Eu gostaria só de acrescentar que eu concordo aqui com a Rosângela e com a Thaís. Sempre é importante essa marca de proveniência, né? O carimbo. O carimbo é fundamental, ou como a Rosângela falou, no caso, o ex-libris, mais importante que se tenha essa marca, né, no exemplar, por todas essas questões que nós já falamos aqui, em relação à segurança, à propriedade do item, à sua trajetória, né? Então, é sempre importante as instituições se preocuparem com essas questões. Olha, gente, é uma palestra à parte, né? Só a resposta das colegas é uma palestra à parte, esse debate sobre a questão do carimbo, que parece uma coisa tão simples, mas que ela é tão importante tanto do ponto de vista da segurança, da identificação, né, da instituição, da identificação de propriedade, né, não, assim, da segurança e da identificação são os elementos. E também a visão da conservação. É importante essa visão interdisciplinar. Queria trazer mais uma questão aqui da Mary Komatsu, que ela está perguntando, gente, olha, é tanta informação, eu estou tão... ela está perguntando tanta informação que às vezes eu me perco aqui, né? Primeiro que, assim, uníssono os comentários, parabenizando, né, e parabenizando pelas palestras, dizendo da importância dos estudos, né, e aí no meio dos parabéns eu me perdi aqui da pergunta da Mary, mas já recuperei. Ela está dizendo se também vocês pretendem futuramente fazer o levantamento dos ex-libris avulsos do setor de iconografia. Essa pergunta é para nós, né, Luciana? Isso, eu entendi que é para vocês. Sim, mas sim. Eu acho que como as colegas têm o trabalho lá de catalogação do CPBN, eu acho que às vezes tem elementos que podem contribuir. Mas é direcionada para vocês, se eu entendi corretamente. Sim. Bom, essa coleção, esses ex-libris que a Mary está falando, como ela faz um estudo aprofundado do ex-libris, então ela é conhecedora de que o setor de iconografia da Biblioteca Nacional
possui como se fosse um catálogo, né, dos ex-libris que existem em todo o acervo, né, pelo menos que a gente acha, né, que foram catalogados ali, e existem, então, exemplares desses ex-libris, né. Então, no nosso caso, como a gente está escolhendo coleções para trabalhar, né, no caso a gente começou com a Salvador de Mendonça e com a Teresa Cristina Maria, então a gente está focando nessas coleções e a gente pode fazer esse estudo para outras também. Ali já seria eu acho que já seria um outro estudo, já seria um estudo diferente, né? Fica aí de ideia para quem se interessar, né, por essa área, por esse campo do ex-libris, que é extremamente interessante, mas assim, não é o nosso foco, pelo menos não agora, nós não temos isso como objetivo no nosso trabalho, né? No caso, seria mesmo levantar as marcas de proveniência que a gente encontra nas coleções que foram doadas ou compradas pela Biblioteca Nacional. Ok. Também não é o foco do Planor, e eu acho que a equipe da iconografia ela tem intenções acerca dessa coleção que existe lá e, de repente, até estimular algum projeto interno para a identificação e descrição desses elementos, que seria extremamente rico, né? É uma coleção rica que trariam elementos ricos para várias pesquisas dentro da área de imagem, né, de belas artes, históricas e muitas outras vertentes que o ex-libris pode trazer. Olha, bom, então aí temos um campo de estudo, né? Um campo de estudo aí conjunto aí que pode ser feito pelos colegas para complementar, né? São acho que foi a Marli Bibas que comentou aqui que é um trabalho de CSI, né? É um trabalho de CSI em bibliotecas para fazer isso. Eu vou trazer aqui uma pergunta para a Natália, né? Que é a Natália Heinrich perguntando para a Natália se o estudo dela sobre a coleção Salvador de Mendonça vai ficar disponível online. Então, eu respondi para ela no chat, expliquei a ela... Não sem problema. Expliquei a ela que a universidade havia ficado responsável por disponibilizar um repositório próprio da instituição, mas eu não tenho certeza se eles já fizeram. Mas, de qualquer forma, quem tiver interesse em ler o meu TCC ou qualquer coisa, é só me enviar um e-mail que eu terei maior prazer em compartilhar com vocês. Tá certo. Que ótimo. Olha, eu vou trazer um comentário aqui que eu tinha pensado nisso e a Ana Roberta Tatália... Desculpe, Natália, você já terminou? Eu cortei você, me desculpe. Não, já havia terminado, obrigada. Tá bom, tá certo. Então, vou trazer um comentário aqui da Ana Roberta Tartaglia, dizendo que talvez devêssemos pesquisar tintas nacionais que sejam mais estáveis, aplicáveis ao carimbo, e mesmo similares à tinta lá da Library of Congress. Então, é um trabalho para nós aqui. Então, olha, como nós não temos mais perguntas, mas nós tivemos alguns comentários logo no início da fala da Rosângela e da Silvia, falando da importância da padronização, né, da padronização dos termos de pesquisa, da padronização de descrição, que isso é importante tanto para a segurança também quanto para a recuperação. Eu queria trazer essa pergunta, né, trazer esse comentário de volta, pedir para que vocês comentassem a respeito, não só a Silvia e a Rosângela, mas as colegas também da área de conservação e restauração, essa questão não da importância da descrição, né, da padronização da descrição e da pesquisa histórica relacionada, que eu acho que é uma triangulação. Eu descrevo, eu padronizo porque eu descrevo e eu pesquiso para padronizar, né? E aí eu queria pegar isso e colocar ainda num contexto um pouquinho maior, que é a questão da gente, que as meninas, que as palestrantes, desculpe chamar de meninas, mas é a juventude que é própria da gente estar pesquisando, que nos traz esse vigor, assim, né, essa leveza de estar feliz de pesquisar e de descobrir, né?
Então, que as nossas palestrantes conservadoras, restauradoras, elas trouxeram que a questão da metodologia, que elas também padronizaram, né? Elas também estudaram para padronizar. E que a importância da gente ter uma... Eu acho que às vezes falta para a área, não sei o que vocês pensam disso, a gente ter uma solidificação tanto teórica quanto metodológica para trabalhar na área. E aí eu percebi, tanto no trabalho do Planor, quanto no trabalho da identificação das marcas de proveniência em algumas coleções da BN, percebi esse esforço. Então, queria que vocês falassem dessa importância e se vocês acham que a gente precisa disso, se está estruturado, mas falta divulgar, ou se a gente tem que caminhar no sentido da gente solidificar essa metodologia para se apropriar do estudo, não só das marcas de proveniência, mas da questão da raridade e da descrição das coleções de memória. Meninas, a palavra é com vocês. Então, posso começar falando? Então tá. É o seguinte, é muito importante a comunicação, né, entre as partes para essa questão da padronização. Quando o Planor teve a iniciativa de fazer o glossário ilustrado, né, de terminologia aplicada, acervos raros e de memória, nós, apesar de trabalharmos só com a questão do livro raro, nós buscamos apoio de todas as áreas da Biblioteca Nacional, a cartografia, manuscritos, periódicos, música, obras raras, iconografia, para que elas também trouxessem uma contribuição em relação à terminologia que nós iríamos oferecer, para que fosse uma coisa fidedigna, que fosse uma coisa técnica, né? E, posteriormente, nós entramos em contato também com outras instituições e buscamos essa parceria, porque às vezes faltava algum termo ali que fosse usado comumente por uma instituição que seria relevante e que nós introduzíssemos ali no glossário. Esse glossário, ele não tem a intenção de ser uma publicação única, porque nesse universo vários termos vão surgindo através da pesquisa histórica, dos estudos, das experiências, né? Então, esse seria uma primeira edição de uma obra que a gente pretende que, após seu lançamento, que elas tenham uma contribuição externa, né? E que contribua para essa padronização. A padronização ela é sempre importante por uma questão de recuperação da informação. A pesquisa histórica ela é importante para que você atribua àquele seu item a raridade, a importância que ele tem, seja dentro da sua instituição como um acervo especial, seja como uma obra rara num contexto nacional e internacional. Então, várias iniciativas estão sendo feitas, né, para essa padronização, para essa busca da informação, né? E a Proveniência Bibliográfica, que é um site que está sendo elaborado pela FURG, né? A Márcia Carvalho, a Alissa Vian, o Eduardo Borges, estão elaborando um trabalho magnífico que dentro da área de marcas de proveniência vão trazer uma contribuição muito grande, né? Outras instituições, eu não vou dar spoiler porque de repente a pessoa vai falar assim, não era para você falar, mas já estão fazendo um estudo de padronização de algumas marcas de proveniência. E isso tudo é muito importante porque contribui com aquelas instituições, né, e com aqueles profissionais que ainda não tiveram a oportunidade de estudar isso, de trabalhar isso e traga desperte essa necessidade, né? E eu acho mais que isso, acho que a gente tem que desenvolver vários eventos para que a gente possa transmitir todo o conhecimento, né? Tanto o Planor, a preservação, com esse magnífico diagnóstico, o diagnóstico que elas prepararam, isso é maravilhoso, que vai trazer para as instituições que não tenham um parâmetro, uma estrutura, um conhecimento, um ponto de partida, né? E que as instituições possam realmente se unir
amparar as instituições que não estão trabalhando por algum tipo de dificuldade. Eu falei isso na minha apresentação e eu sinto isso latente dentro de mim. A questão de nós nos unirmos, sabe? A união. Quem trabalha com documentação é muito difícil. A cultura, ela é muito mal valorizada, né? E todo o setor de documentação, ele fica sempre em segundo plano, né? Porque não gera recursos, né? E nem sempre status. Por isso que quando eu digo, encontrou uma coleção que ela é boa, é importante, né? Relevante, aquilo vai trazer um status para a instituição, a bibliotecária tem que botar para fora mesmo, tem que mostrar, buscar apoio na sua instituição, nos seus pares, né? Colocar isso para a sociedade, porque quando a sociedade abraça, aí sim reconhece ao fortalecimento, né? Então, essa é a minha visão dessa questão das marcas de proveniência, da descrição dos trabalhos, a gente publicar, apresentar. Esse evento aqui é maravilhoso, cada trabalho magnífico foi apresentado aqui. Para a minha apresentação, fiz várias escolas aí do pessoal que falou, coisas maravilhosas, né? Então, é isso aí, vamos em frente, vamos trabalhar junto, porque o símbolo do Planor são as mãos dadas, e é isso que eu espero. Que lindo, de mãos dadas. Então, Silvia, Thaís, Jandira, Natália, vocês querem comentar alguma coisa a respeito? Em relação a essa padronização, eu acho que é importante a gente até comentar, não sobre esse viés, né, da importância do trabalho que o Planor está fazendo, mas da dificuldade que nós tivemos como pesquisadores de entender essas coleções, né? Então, assim, no exemplo, nós buscamos, né, fazer uma planilha de Excel com as obras das 925 obras doadas pelo Salvador de Mendonça, para a gente identificar onde elas estariam, né, dentro da Biblioteca Nacional. E buscando na base da Biblioteca Nacional, nós descobrimos que algumas não apareciam, né? Chamávamos por coleção Salvador de Mendonça e elas não apareciam. Porque, como essa coleção ela está, né, na Biblioteca Nacional desde o século XIX, né, ela foi sendo incorporada depois, lógico, modernamente na base, por vários bibliotecários. E aí ela tem como col Salvador de Mendonça, coleção SM, e aí até a gente entender que era possível encontrar a coleção Salvador de Mendonça, identificada por várias maneiras, isso levou um tempo, né? Então, acho que essa padronização, né, não só das referências bibliográficas, das marcas, né, de proveniência, mas também nesse cuidado, né, de tentar padronizar a informação numa ficha catalográfica que facilita o trabalho do pesquisador, né? Hoje, eu, Jandira e Natália, somos grandes conhecedoras, né, dessas entradas das coleções, né? Podemos ali, tem coleções que foram colocadas informação como no século XIX, com CC cedilha. Então, a gente faz essa busca de várias maneiras ortográficas para a gente conseguir mapear essa coleção dentro da instituição. E não só dentro da instituição, dentro de outras instituições também que nós estamos encontrando acervo dessas coleções, né? Então, acho que é isso, a importância mesmo dessa padronização para todos nós pesquisadores, né? Assim, complementando o que a Thaís falou, na coleção Tereza Cristina eu tive a mesma dificuldade, né? Ao longo dos anos as entradas foram diversas, né? E graças à ajuda dos colegas dos setores, dos bibliotecários e das pessoas que trabalham nos setores, foi que a gente foi descobrindo isso e conseguindo encontrar esses itens com essas descrições diferentes, né? Então, assim, eu ressalto até o que a Rosângela também falou, dessa questão da interação entre as pessoas, né? De vários setores, de formações diferentes, essa interdisciplinaridade entre nós, porque essas informações que os colegas que trabalham diretamente com o acervo nos deram é que nos ajudaram a encontrar mais informações e
colaborar com as nossas pesquisas, né? Então, essa interação é extremamente importante, né? Eles escutam muito a gente também, consultam muito a gente nas questões de preservação, e nesses momentos que nós precisamos, né, da ajuda deles para essas identificações, eles também estiveram bastante disponíveis e solícitos, porque de fato a gente não fazia ideia dessa variedade de entradas que existiam das coleções. Então a gente vê, assim como existiu, né, a nossa dificuldade com o Salvador de Mendonça, com a Teresa Cristina, quais outras coleções acontecem o mesmo problema. E daí os pesquisadores podem, às vezes, não encontrar o que eles estão buscando no acervo por conta dessa dificuldade. Então, isso pode até atrapalhar o trabalho de pesquisa, né, das pessoas que consultam o acervo da biblioteca e de outras instituições em que isso pode acontecer também. Olha, eu só tenho a agradecer vocês e dizer assim da minha grande alegria, e de quanto eu me sinto honrada de ter sentado à mesa, né, com vocês e de ter feito essa festa do conhecimento que a gente fez aqui nessa manhã. Mas infelizmente o nosso tempo aqui está terminando. A gente tem mais 2 outras sessões. Então eu quero primeiramente agradecer pela fala de vocês, pelas 2 excelentes palestras com que vocês nos brindaram, pela reflexão aí dedicada, né? Esse estudo afinado e aprofundado que vocês têm feito nessa biblioteca que é um símbolo da nossa memória, né? Memória do nosso país. E queria agradecer também a organização do evento, que tem sido primorosa, né? Tem sido primorosa. Lembrar que hoje nós temos mais 2 sessões, uma à tarde e uma à noite, e também pedir para vocês deixarem na agenda de vocês, no mês de novembro, o 2º encontro História do Livro na Biblioteconomia, que vai ser no dia 17, 19 e 26 de novembro, e que esse ano vai ser brindada aí com a fala de conservadores restauradores, como a Jandira e a Thaís, né? Então, nesse 2º encontro, o 2º encontro vai trazer profissionais que vão apresentar experiências e relacionamentos com a história do livro, com as discussões sobre o ensino da história do livro nos cursos de formação de conservadores e restauradores e o conhecimento de história do livro na prática da conservação e restauração de documentos e papel. Então, com esse convite, eu mais uma vez agradeço a vocês, a comissão, e aos presentes que ajudaram a fazer dessa manhã uma grande festa, né? E nos estimular para estudar nossas coleções. Então, muito obrigada a todos. E aí eu, com agradecimento a todos e à comissão e aos presentes, eu encerro essa 7ª sessão do ciclo de palestras. Uma boa tarde para todos vocês. Um bom dia, final de dia, né? Boa tarde, gente. Obrigada. Tá. Final de dia. Final da quarta, obrigada, né? Obrigada a todos também. Obrigada. Obrigada a todos vocês.